Olá, caros alunos! Chegamos em nossa última videoaula dessa disciplina de Sociologia. E nela trataremos dos assuntos da aula 16 a 20 do caderno didático. Para iniciar, falaremos da revolução científico-tecnológica e a globalização, onde nos permite olhar a realidade social em que vivemos a partir desses avanços tecnológicos e as novas formas de comunicação e de que maneira tudo isso influencia nos tipos de relações sociais. O setor mais importante dessa revolução técnico-científica é a indústria da informática, com o surgimento de programas de computadores e o avanço nas técnicas de armazenamento e processamento de informações, através de redes digitais e cabos de fibra óptica. A informática invadiu bancos, bolsas de valores, repartições públicas, hospitais, escolas, fábricas, lojas, supermercados e até mesmo a nossa casa. E como invadiu nossa casa, não é verdade? Estamos tão envolvidos nesse processo que não conseguimos ficar um dia sem nossos aparelhos e acessar o que chamamos de redes sociais. Hoje, fatos de qualquer natureza são transmitidos em tempo real para o mundo inteiro. Podemos assistir e acompanhar o crescimento de qualquer parte da Terra no exato momento em que estão ocorrendo. É possível comparar produtos fabricados em vários países ou em qualquer loja. Na atual sociedade da informação, o mundo se transformou, globalizado, e as culturas e os valores se modificaram e as necessidades evoluíram. A distância entre as diversas culturas e seus respectivos modos de compreender o mundo diminui a cada clique. E é nesse ritmo que a indústria da tecnologia tende a trabalhar e oferecer soluções para esses novos cidadãos que estão prontos para utilizar e experimentar novas tecnologias, bem como assimilar novas informações e saberes. Não competindo com seus hábitos e valores ou substituindo-os, mas sim somando-os, trazendo uma alternativa para o exercício cotidiano de viver em sociedade. O desenvolvimento das tecnologias da informação trouxe uma revolução nas comunicações e nos fluxos de informação. O mundo social rompe com o mundo individual, alterando o comportamento e o pensamento dos indivíduos e suas comunidades. A tecnologia possibilita a interação entre as pessoas. De novo? A tecnologia possibilita a interação entre as pessoas e todos os ramos da sociedade, em busca do saber e do conhecimento, e o aprendizado trabalhando em prol do avanço e do aperfeiçoamento da sociedade. Mas todos esses avanços tecnológicos, além de modificar tanto a indústria da informática e telecomunicações, também trouxeram benefícios de novas pesquisas e outras áreas, como a biotecnologia, que é aplicada em medicina, a agricultura e a produção de alimentos. Um aspecto importante que devemos recordar é que após a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas de países desenvolvidos invadiram os países subdesenvolvidos para produzirem seus produtos de qualquer forma, fugindo dos impostos e aproveitando a mão de obra barata e com isso aumentou muito o mercado de consumo. Dessa forma, as grandes empresas transicionais passaram a ser globais. Sabem o que significa? Aproveitem todas as vantagens que o espaço mundial oferece. Os processos de produção são mundializados, ou seja, a produção complementar passa por vários países até finalizar. Como vivemos em uma sociedade capitalista, com todos os avanços tecnológicos, o processo produtivo e as novas fábricas geram um novo acúmulo de riqueza, já que o capitalista valoriza o capital e a riqueza. O funcionamento dessa sociedade em que se produzem muitos objetos que serão consumidos não é harmônico. É uma sociedade que tem um desenvolvimento baseado em contradições que são problemas não resolvidos ainda pela humanidade. Essas contradições podem gerar crise para o funcionamento desta sociedade, o que ocasiona uma nova fase,
onde o mundo se encontra inteiramente conectado numa nova rede tecnológica e de telecomunicações. Porém, as novas tecnologias industriais aumentam ainda mais o desemprego e agrava a situação social do país. No entanto, os avanços tecnológicos não deixam as mazelas da sociedade industrial. As diferenças entre direitos e deveres, que proporcionam desigualdades imensas entre as classes mais favorecidas e os desprovidos de poder econômico. O poder traz grandes mudanças sociais, visto que a possibilidade de partilhar os saberes através da evolução e nos meios de comunicação e informação, um dos avanços sociais mais importantes que a revolução tecnológica. Gera, na verdade, é mais uma lacuna social. Os excluídos digitais, que por não terem acesso às tecnologias de comunicação e informação, não podem participar nem mesmo acompanhar as evoluções tecnológicas. Nas indústrias, os empresários que têm um grande capital investem em suas indústrias e modernizam seus meios de produção, o que gera desemprego e falência dos pequenos industriais, que não podem competir com as grandes empresas. No campo, os efeitos das desigualdades na partilha das novas tecnologias surtem efeitos semelhantes do ocorrido nas indústrias e agricultores e os pecuaristas de grande porte, os empresários e agronegócios que têm acesso à informação e conhecimentos avançados para manipulação e trato de suas culturas, o que impossibilita ao pequeno agricultor competir com o latifundiário, ou até mesmo manter suas atividades sem que tenham que fazer empréstimos e solicitar subsídio ao governo, inviabilizando seu trabalho e sua manutenção, aumentando assim as desigualdades, pois conforme os equipamentos vão sofrendo modificações, os países subdesenvolvidos ficam sem condições de atualizar, gerando assim um descompasso tecnológico entre ricos e pobres. E assim os industriais dos países subdesenvolvidos não conseguem competir com os produtos dos países desenvolvidos, que dentro do mercado globalizado é uma imensa desvantagem. Podemos chamar esse processo de globalização cultural. O que a empresa precisa para estabelecer mundialmente? O rádio e a televisão têm um papel importante na formação dessa cultura, pois ao mesmo tempo em que divulgam músicas, filmes e informações, sugerem um padrão de vida e de consumo que deve ser sugerido para alcançar a felicidade. Dentro deste processo que surge a importância de se manter e valorizar as culturas e identidades próprias de cada país, que são ameaçadas a desaparecer com todo esse comércio mundial. Nas aulas 17 e 18, trataremos sobre o poder e a política e como devemos nos posicionar enquanto cidadãos. Diante das organizações e processos políticos, vamos em frente. Para falar sobre isso, é importante compreender que em que se consiste a política. Porém, se acompanharmos o seu processo de evolução na história, vamos ver que a sua definição tem grandes variações. Mas vamos a partir de sua origem. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Sendo assim, podemos definir da seguinte maneira: política é a arte de governar, gerir o destino da sociedade. Na ciência política, trata-se da forma de atuação de um governo em relação a determinados temas sociais e econômicos de interesse público. Política educacional, política de segurança, política salarial, política habitacional, política ambiental e etc. Assim, os políticos o sistema político é uma forma de governo que de um sistema 2 para 1 o sistema? 2 para 1 o sistema, sim. Tá. O sistema político é uma forma de governo
que engloba instituições políticas para governar uma nação. Monarquia e república são sistemas políticos tradicionais. Dentro de cada um desses sistemas podem haver variações significativas ao nível de organização. Por exemplo, o Brasil é uma república presidencialista, enquanto Portugal é uma república parlamentarista, no significado mais abrangente. O termo pode ser utilizado como um conjunto de regras e normas de uma determinada instituição. Por exemplo, uma empresa pode ter uma política de contratação de pessoas com algum tipo de deficiência ou de não contratação de mulheres com filhos menores. A política de trabalho de uma empresa também é definida por sua visão, missão, valores e compromissos com seus clientes. É natural que, com o passar do tempo, seja necessário proceder a uma alteração de algumas leis ou políticas estabelecidas em um determinado país. No Brasil, a expressão reforma política remete para as alterações propostas para o melhoramento do sistema político e eleitoral. Essas propostas são debatidas no Congresso Nacional e são aceitas ou recusadas. O que também podemos dizer que a política também é uma luta pelo poder, a conquista do poder. Sendo assim, falar sobre política é o mesmo que falar sobre poder. Como podemos definir poder? Poder. Capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre o indivíduo ou grupos humanos. Então, o poder tem dois polos, a de quem exerce o poder e aqueles onde o poder é exercido, sendo ele uma relação ou um conjunto de relações pelas quais o indivíduo ou grupo interfere na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça poder, é preciso que tenha força estendida como um instrumento para o exercício do poder. Força não significa necessariamente posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. Nos governos não democráticos, a pessoa investida de poder se apossa dele como se fosse dono. Esse tipo de poder personaliza normalmente, não é legitimado pelo consentimento da maioria e depende do prestígio e da força de quem o possui. Porém, na democracia, o poder é transitório, uma vez que quem o tem fica apenas um período e por escolha do povo. Em aulas anteriores, chegamos a falar sobre o conceito de cidadania, mas nessa aula tentaremos visualizar de que maneira é aplicada, certo? Na sociedade contemporânea, que é cercada de informações, o que mais deve ser valorizado dentro da democracia é a igualdade e a liberdade. Pelo menos são esses pontos que a democracia visa. E já que perante a lei somos todos iguais e de acordo à Constituição, onde seu ponto de partida é o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Nesta política de desigualdade deve ser abrangida a igualdade entre os desiguais, por meio da educação, da saúde, da moradia, do emprego, do meio ambiente e etc. Além de combater as formas de preconceito e descriminalização, seja qual motivo for. Ao mesmo tempo, a política da igualdade deve propiciar uma forma ética de lidar com as esferas públicas e privadas. Essa distinção é um dos valores mais importantes da democracia. E é justamente o exercício da cidadania que é implícito, ou seja, que impede a destituição desses valores e direitos democráticos. Porém, essa cidadania tem sofrido ameaças acerca do crescimento da desigualdade social, pelo individualismo, principalmente nos países subdesenvolvidos.
e que se interrompa essa corrida contra a cidadania é que é preciso aumentar as áreas onde haja uma maior participação política, fortalecendo assim a sociedade civil, uma vez que a política, ou melhor, os políticos devem ser representantes do povo, que venham a trabalhar em prol do benefício de todos. A sociedade civil é formada pelas organizações privadas sem fins lucrativos que se estabelece fora do mercado de trabalho e do governo, mas que tem importante presença na vida política. E são eles que muitas vezes fizeram organizações coletivas reivindicando mais direitos, o que chamamos de movimentos sociais. Esses movimentos se caracterizam pelo interesse, pelas reivindicações que visam o interesse das classes ou grupos sociais que se organizam dentro da sociedade capitalista, ou seja, os indivíduos se organizam em torno dos seus interesses particulares e formam os mais diversos movimentos sociais, a saber, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, Fórum Social Mundial, FSM, Movimento Feminista, Movimento Estudantis, Movimentos Trabalhadores, sindicatos, dentre outros. Os movimentos sociais caracterizam-se por reivindicações diferentes, mas as ideias de movimentos sociais como forma de organização coletiva é extremamente importante nesse sistema, pois é a partir deles que se consegue suprir determinadas necessidades dos mais diversos grupos. A manifestação social ou protesto é a forma como podemos exigir a cidadania, reivindicando e exigindo os nossos direitos. O brasileiro luta pelos seus direitos, não é de hoje, sempre em busca de cidadania e de um país democrático. Alguns desses movimentos marcaram a história brasileira. Eu vou citar aqui alguns dos mais importantes, que geraram grandes mudanças, tá? A proclamação da República, este movimento desencadeou a libertação do Brasil das mãos dos monarquistas, que governavam o Brasil através da monarquia constitucional e parlamentarista. Este movimento foi marcado por um público mais elitizado, que se uniu ao Marechal Deodoro da Fonseca e, após um levantamento militar, instaurou a República em 15 de novembro de 1889. Ditadura militar, o regime militar brasileiro que durou de 1964 a 1985, levou milhares de pessoas às ruas. No dia 26 de junho de 1968, uma manifestação com mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, levaram às ruas jovens que pediam pelo fim do regime autoritário. Na época, o então presidente Arthur Costa e Silva negou a solicitação e ainda aprovou um ato que proibia os movimentos sociais, chamado o Ato Institucional número 5, o AI-5. Direta Já, o movimento das Direta Já contou com grande participação e apelo da população que lutava por estabelecer eleições diretas para presidente do Brasil. Com o aumento crescente da inflação, a crise fez com que o sistema, até então governado pelos militares, diminuísse cada vez mais. A emenda constitucional foi votada em 25 de abril de 1984, porém ela não foi aprovada devido a artimanhas de políticos ligados ao regime militar. Porém, em 1989, ocorre a primeira eleição direta para presidente, após ser estabelecida na Constituição de 1988. Geração Caras Pintadas, impeachment de 1992, após as eleições diretas para presidente em 1989, elegendo o então presidente Fernando Collor de Mello, a população começou a se manifestar contra as falhas que seu governo estava apresentando. Os jovens ficaram conhecidos como os Caras Pintadas, descobriam uma nova forma de protestar exigindo democracia. No dia 29 de setembro de 1992, Fernando Collor é impedido como presidente do Brasil. Portanto, podemos afirmar que os indivíduos
quando envolvidos em movimentos sociais, tornam-se sujeitos históricos. Quando organizados coletivamente com objetivo em comum, podem reivindicar para a inclusão, exclusão ou transformação de algo na sociedade. Segundo Santos, a maioria dos movimentos sociais e organizações tem experiências políticas nas quais os movimentos de confrontação alteraram ou combinaram-se em momentos de diálogo e de compromisso, em que as denúncias raciais ao capitalismo não paralisaram uma energia para as pequenas mudanças, quando as grandes não são possíveis. Mas para que haja esse movimento social e qualquer forma de organização, o principal é possuir um projeto de vida, ou melhor, um desejo de transformação, e luta para que de fato ela venha a acontecer. E chegando ao final da nossa disciplina, é importante entender qual a finalidade desse estudo da sociologia, principalmente no futuro do trabalho de vocês como técnicos em secretariado. Vimos inicialmente que a sociologia é uma ciência que busca estudar o amplo universo de fenômenos que envolve o ser humano em sua vida em sociedade e que procura entender esse fenômeno com o objeto de intervir sobre a realidade, buscando mudá-las assim quando necessário. A sociologia não é apenas um conjunto de conhecimento, facilitadores com técnicas que permitem transformações, entendimento e controle da sociedade, mas é também um meio possível de aperfeiçoamento do próprio indivíduo, na medida em que pode auxiliar as pessoas e compreender mais claramente o reflexo de comportamento humano em sociedade e suas próprias condições enquanto indivíduo em relação aos grupos aos quais pertence a sociedade como um todo. Sendo assim, a sociologia e o seu conhecimento é de interesse comum a todos e não apenas dos estudiosos e sociólogos. É importante que reconhecemos as duas óticas em que a sociedade trabalha. A sociedade teórica, que teria como preocupação fundamental e como objetivo de estudar o estabelecimento dos pressupostos teóricos e dos métodos de investigação que possibilita o desenvolvimento das bases da sociedade humana. A sociologia prática, que teria como objetivo a intervenção na sociedade a partir de pesquisas de menor abrangência. Resumindo isso para a nossa realidade atual, hoje qualquer pessoa pode fazer uso de resultados de pesquisas sociológicas para tentar resolver algum problema social. Os políticos, planejadores, assistentes sociais, administradores, secretários, líderes sindicais, líderes comunitários, enfim, a sociedade em geral pode e deve se beneficiar das pesquisas sociológicas a fim de intervir na realidade social de cada indivíduo. Entretanto, não podemos ver a sociologia como uma única ciência que faz análise e explica os problemas sociais. Lembrando que a sociologia estuda os fenômenos, até porque não podemos chamar de problemas, já que o que é problema para um nem sempre é problema para o outro. Então fiquem atentos a isso. E para o técnico em secretariado, qual a importância da sociologia? O estudo dos comportamentos dentro dessas organizações ou grupos contribui de maneira eficaz para que esses profissionais da área do secretariado, com base nas pesquisas sociológicas, tornem suas funções mais produtivas. O profissional secretário ou secretária recebe um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de várias instâncias: conhecimento científico, conhecimento teórico e experiência de trabalho, conhecimento social, além de receber uma formação que contém aspectos éticos dentro de todos esses conhecimentos. Encontramos a sociologia, dentre todos esses conhecimentos, encontramos a sociologia. E o embasamento e o conhecimento do estudo da sociologia levam a maior reflexão do seu trabalho e da sua função, até mesmo a necessidade de mudar, de se posicionar. E também permite uma reflexão ainda mais prática
do que fazer, como fazer e por que fazer, que tem como finalidade buscar soluções para o bom êxito do seu trabalho. Não basta ser um especialista em planejamento, em estruturação e em desenvolvimento organizacional. É necessário também entender o comportamento da coletividade, de pessoas que constituem as organizações em que se trabalha. É importante que saibam que atualmente o secretário ou secretária não é apenas um prestador de serviço para os chefes. A prioridade agora é agregar valor para a empresa, transformando-se num multifuncional secretário ou secretária do futuro. O relacionamento humano também se faz presente às competências desse profissional. Atualmente, a parceria como o executivo é tão importante quanto a parceria com os demais membros da equipe. Ser o elo da comunicação entre os diferentes níveis hierárquicos é uma das inúmeras funções observadas e exigidas pelo novo perfil. Para isso, há uma avalanche de características comportamentais a serem praticadas, como a capacidade de se colocar no lugar e na situação do outro indivíduo para compreendê-lo, a flexibilidade em adaptar-se aos diferentes perfis executivos e a administração do seu próprio tempo e do executivo a fim de atingir as metas organizacionais. Estando acompanhando as mudanças que ocorrem no mundo e no mercado de trabalho, é ponto para mudar também, quanto assim for necessário. E o mais importante, ponto para lutar pelos seus direitos e também ser capaz de opinar sobre diversos assuntos, tendo que discutir no início da disciplina senso crítico, lembram? E mais uma vez, gostaria de finalizar dizendo sobre a importância deste estudo da sociologia para qualquer área de formação, principalmente para aqueles como o secretariado que lida diretamente com pessoas. Sociologia é uma área do conhecimento humano que possui uma grande abrangência, possibilitando uma visão de conjunto de vários acontecimentos da vida social, seja eles relativos à economia, à política ou à esfera simbólica e cultural. Deste modo, entendemos a importância da sociologia no momento atual em que o homem, sempre voltado para a especialização, vem perdendo o sentido de sua vida e de compreensão global de sua intervenção na história. A sociologia, em razão de sua própria natureza, pode cumprir o papel fundamental de propiciar uma visão integrada da vida humana e social. Espero ter contribuído de alguma maneira para o processo de aprendizagem de vocês neste curso. E desejo a todos que cheguem ao final dessa etapa dispostos a fazer a diferença no local onde irão trabalhar. E para finalizar, vocês farão uma nova atividade, iniciando em sala de aula com os colegas e tutor presencial. Após o estudo do videoaula e do caderno didático, com o auxílio do tutor presencial em sala de aula, façam duplas. Primeiro passo, façam uma lista de lugares que conheçam onde possua o profissional de secretariado. Segundo passo, elabore 6 questões para realizar uma entrevista com seu colega, que é um futuro profissional da área. As questões devem ser sobre o que esperam sobre o trabalho do secretariado e as possíveis dificuldades, de maneira a se qualificar o mercado de trabalho e o que julgam interessante para ajudar no seu conhecimento sobre o profissional de secretariado. Terceiro passo, para entregar ao tutor, faça um arquivo em Word com perguntas e respostas do entrevistado. Quarto passo, ao final da entrevista, elabore um pequeno texto
com o seu ponto de vista sobre a importância do estudo da sociologia para a prática do futuro profissional de secretariado. Ou seja, a sua postura diante do trabalho de secretariado após este estudo. E assim, desejo a todos um excelente curso, não desanimem, continuem empenhados para que possam concluir com êxito esse curso. Foi um prazer ter ministrado essa disciplina para vocês. Espero que possa ter contribuído para o futuro profissional que vocês se tornarão. Sucesso a todos, até uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.